Precisamos estar sempre buscando no Senhor a nossa própria identidade e reflexo daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E sobre esse tema, você falava aqui na primeira palestra sobre a autoestima, nada mais é um reflexo sobre o interior. Por interior, nada mais é do que ferida na alma. E ferida na alma são coisas que armazenamos durante anos e anos, não percebemos que de fato precisamos de cura. E talvez você esteja aqui, assim como eu também, falando que está tudo bem, está tudo certo. Só que o Senhor, Ele conhece a nossa vida numa divisão ainda muito mais profunda do que a gente pode imaginar. O Senhor conhece uma esfera de corpo, alma e espírito. E a palavra dele vai na divisão da alma e do espírito. E Ele consegue discernir todas as intenções dos nossos corações. Então, se o Senhor escolheu esse dia, escolheu esse tema, porque Ele sabe verdadeiramente do que precisamos através da palavra e através do poder dele. Então, eu fico muito feliz por esse tema. Aqui está minha irmã que congrega aqui nessa igreja, minha mãe também veio comigo. Eu faço parte da IPAM, Igreja Profetizando as Nações, e a pastora Fernanda, a pastora Emerson. Hoje pela manhã a gente teve um seminário de intercessão na igreja, então eu fiquei lá a manhã inteira e saí de lá e vim direto para cá. Por isso, eu não pude trazer as irmãs junto comigo, porque elas estavam lá também ajudando a pastora nessa missão. Mas fica aqui o abraço da igreja, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês, como já tem falado desde o início da ministração, que foi do louvor, e como o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu quero fazer a introdução da mensagem nessa tarde, que está lá em Isaías 53, a partir do versículo 4, que vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Agora eu quero chamar, a Laiane, ela vai ministrar um louvor antes da gente iniciar a palestra de cura interior no nome de Jesus. Eu estou assim. Essa é uma fase
Emocionais não é algo fácil. Admitir que está ferido não é algo fácil.
gente entrou naquele banheiro, quando eu botei a minha cabeça para tirar o produto, caiu um bolo de cabelo da minha cabeça. Um tufo, caiu no chão. E eu entrei com meus dedos sobre aquele buraco, porque ficou liso na hora. E eu gritei para minha irmã, meu cabelo caiu. E ali a minha irmã gritou meu pai, e meu pai veio, e ali a gente foi, né, se secar, botar roupa, tudo. E eu lembro que a minha tia Luísa, na época, falou: Dedê, não tem o que fazer, vamos amarrar lenços na cabeça dela para esconder o buraco. E isso foi algo que atravessou não só a minha adolescência, mas a minha idade adulta, e refletiu também na minha vida como mãe, como esposa, como filha de Deus. Porque quando eu cheguei naquele orfanato, naquele dia, com o lencinho amarrado na cabeça, aquela cuidadora olhou para mim e disse que sabia que aquilo ali ia acontecer. Então, para uma criança de quase 7 anos na época, aquilo foi algo muito difícil. Só que essa cicatriz eu carrego até hoje. Porque eu tive alopecia durante a minha juventude e foi abrindo mais buracos na minha cabeça. E quando eu tive a opção de colocar brilho no cabelo, de colocar implante para cobrir, acho que eu comecei a ser levada em alguns lugares para pegar a palavra, para orar. E as pessoas começaram a dizer que aquilo ali era vaidade. Eu não deveria usar aquilo na cabeça. Quantas vezes eu tive que ouvir que aquilo ali que eu usava era feio? E aí eu chorava muito porque as pessoas não sabiam a profundidade da dor que carregava. E muitas das vezes a gente anda com profundidade de dores que as pessoas não dimensionam. Aquilo que vivemos, aquilo que enfrentamos. Então eu quero dizer para você que eu estou aqui hoje no mesmo buraco. E eu não tenho vergonha nenhuma e nem autoestima baixa para falar para você que eu tenho um buraco na cabeça. Porque o Senhor me curou disso. Hoje, o Senhor me curou de toda a alopecia quando eu tinha muitos buracos na cabeça. Mas aonde caiu, aonde foi a ferida de fato, não foi cicatrizada. E aí, a gente consegue lembrar de um apóstolo que disse na Bíblia e relatou que ele tinha marcas profundas sobre a vida dele. E que essas marcas profundas eram a autenticidade daquilo que o Senhor chamou ele para viver para si. Marcas profundas nunca foram para matar, nem na minha, nem na sua vida. As cicatrizes vão dar a autoridade, a autenticidade que o Senhor nos chamou para ser. Então, o meu cabelo nasceu, hoje eu uso ele solto, uso de lado, uso para trás, coloco a brinca atrás. Mas eu sou livre de Deus. Então, esse buraco que tem no meio da minha cabeça não vai medir quem eu sou. Mas quão difícil foi atravessar a minha adolescência, a minha fase adulta com isso. Porque eu tive que enfrentar o bullying na escola. Eu tive que enfrentar as meninas no recreio dizendo: não vamos ficar perto dessa menina porque ela é careca.
gatilhos emocionais apontam todas as vezes dizer e comportamentos limitadores de não conseguir ter um bom relacionamento com o seu marido, porque o abuso toda hora grita no teu ouvido, o momento, a hora, o dia, a data. Mas o Senhor está aqui, porque o mesmo que abre a ferida, Ele faz cicatrizar. Se você tem caneta, tem papel, tem algo para fazer anotações, eu vou discorrer em alguns textos aqui. Em Salmos 32, do 1 ao 5 vai dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus ossos pecados pesaram, envelheceram, os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em servidão do estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, disse, e eu preciso confessar ao Senhor as minhas transgressões, para que aí sim o Senhor venha perdoar toda a minha iniquidade, do meu pecado, de tudo aquilo que no passado foi angústia para a minha alma, mas que hoje, através da luz da palavra do Senhor, não será mais. E talvez você esteja dizendo: Gisele, eu não pequei contra ninguém, eu não fiz nada contra ninguém, pelo contrário, fizeram contra mim, me traíram, eu fui molestada. Mas não é sobre o ofensor, é sobre o que a gente é em Deus. Não é sobre aquele ou a quem te traiu, ou quem feriu a tua alma, mas é sobre o Senhor na tua vida. É por isso que em Oséias 2,14 vai dizer: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Em Jeremias 17, do 9 ao 10 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem não conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É por isso que as prisões emocionais querem colocar a gente em um determinado momento e local para não avançarmos dentro daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E talvez você esteja assim como eu já estive um dia, com um projeto, com sonhos, com desígnios que o Senhor entregou, mas você não consegue desenvolver, você não consegue ter resolução sobre aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão para ser. É por isso que você começa a ler, por exemplo, um livro e não termina. É por isso que você começa a fazer uma faculdade e não termina. É por isso que você começa a fazer um curso e não consegue dar continuidade, porque as feridas te limitam a algo maior que o Senhor quer te levar. Feridas emocionais é como prisões e atam a nossa vida em desenvolver aquilo que o Senhor planejou e projetou para a gente ser. Porque o intuito do inimigo é dizer para as nossas almas que a gente está bem e que está tudo certo. Quem aqui já não conseguiu dizer: eu perdoo sim, eu perdoei a minha mãe que foi embora. Mas lá no fundo, os gatilhos emocionais, que as situações limitadoras da sua vida, vão te acompanhando dia por dia. E você não consegue desenvolver e ser aquilo que o teu coração almeja alcançar. E muito difícil é quando a gente projeta algo e não consegue ir. Parece que algo prende a nossa vida e a gente não consegue dar conta. Nem daquilo que a gente é, nem daquilo que o Senhor nos confiou, e nem daquilo que a gente idealizou para ser. Pessoas que começam as coisas e não conseguem terminar. Mas é porque o passado não foi solucionado, não foi resolvido, não foi desatado para que você consiga andar sobre as veredas de justiça que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Em Mateus 6,12 vai dizer: a oração do Pai Nosso, quando a gente fala: Senhor, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado a quem nos tem devido, a quem nos tem ferido, a quem nos tem molestado, a quem tem invadido a nossa vida. A oração do Pai Nosso não é só uma oração modelo, mas é uma oração de condição humana e espiritual. Porque o Senhor condiciona até onde eu posso ir. Porque se eu não perdoo aqui, não tem como o Senhor me perdoar lá. Se
Os fechados são para aquelas pessoas que não perdoam, que carregam mágoa e ressentimento. E talvez o ressentimento e a mágoa seja para você hoje, assim como foi para mim, como um troféu ilustrado sobre o seu armário. Seja ilustrado sobre a maior referência da sua vida, o maior destaque da sua casa, do seu troféu de ofensas e de dor. Porque gostamos de carregar dores para justificar os nossos comportamentos limitadores. Comportamentos limitadores que não deixam a gente fazer nenhum pedido de perdão. Não sai. No seu interior você até pensa: eu já perdoei a minha irmã, eu já perdoei a minha mãe, eu já perdoei o meu pai, eu já perdoei o ofensor. Só que quando você vai verbalizar o perdão, não sai. Porque o troféu ilustrado da data, do dia e da hora da ofensa está lá. Está guardado no mais profundo da sua alma, está guardado. E aí você não consegue verbalizar o perdão. Porque o salmista Davi mesmo falou: quando eu me calei, os meus ossos se apodreceram, ficaram ruins, viraram farelo. É por isso que a mágoa e o ressentimento limita quando a gente quer ter autoridade sobre alguma coisa e a gente não tem. É uma atadura para quem quer avançar, mas ao mesmo tempo está preso. Porque o Senhor chama a gente para ser dentro de uma totalidade que a gente, para Ele, não vai poder mentir. Eu posso fazer uma figura para a minha pastora. Eu posso fazer uma figura para os meus pais. Eu posso fazer uma figura para os meus amigos. Eu posso fazer uma figurativa no meu trabalho. Mas a Deus ninguém engana. Para Deus não tem como você mentir. Se você dizer que está bem, lá no fundo o Senhor sabe que você não está bem. Lá no fundo o Senhor sabe que você não perdoou. Lá no fundo o Senhor sabe que você não largou mão da ofensa. É por isso que no início da ministração, o convite do Espírito Santo foi: desce na olaria. Porque olaria é ser voluntário. É dizer: Senhor, eu quero deixar para trás tudo aquilo que de fato me feriu. A olaria é um convite do Espírito Santo de Deus, mas a admitir que de fato eu preciso ser curado em uma área que eu sei que precisa verbalizar diante do Senhor. E sabe o que acontece? A gente vai levando a nossa vida como se nada tivesse acontecido. E aí, pastora Cida, lendo sobre a mensagem e sobre a palestra, o Espírito Santo me falou: é muito fácil servir ferido, porque a evidência de quem serve são os frutos do mesmo que é feito. Mas não é sobre aquilo que você faz, porque aquilo que você faz em serviço na obra de Deus vai ter frutos de evidência. Mas sobre o mundo espiritual não tem avanço para quem tem correntes. Correntes que te atam e não deixam você avançar no mesmo lugar. Pessoas que ficam limitando situações e arrastando ano após ano. E aí vem um discurso: Senhor, eu já estou na igreja há tantos anos e nada acontece. Só eu que escuto essa frase. E aí a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa própria vida e entender aonde a gente precisa avançar em Deus. E talvez você esteja aqui, eu sei que a palestra está um pouquinho profunda, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é quem vai ministrar no teu coração a área que você precisa desvincular as dores da sua vida. Porque a mesma palavra de autoestima te destruiu por fora, mas só o Senhor pode te ver por dentro. Aleluia! Você sabe que todas as vezes que o Senhor quer fazer uma cirurgia, Ele precisa que você entre na sala. Meu Deus! Feche a porta, porque é com bisturi que o Senhor vai desquadrinhar. Aleluia! As áreas que precisam ser acionadas. Glória a Deus! As áreas que precisam de azeite. E talvez você esteja dizendo, já faz anos isso. Anos! Eu nem consigo me lembrar.
O que o Espírito Santo tem chamado a nossa vida nesse tempo é para que a gente seja responsável e tome o controle e a autoridade que Ele colocou na nossa vida. O Espírito Santo não tem pena de mim e de você. Ele não é um Deus que olha para a nossa vida e tem pena, pelo contrário. Ele tem graça, Ele tem favor, Ele tem bondade, Ele tem misericórdia da nossa vida. Mas pena Ele não tem. Ele chamou a nossa vida para que a gente fosse autora, para que a gente pudesse ter responsabilidade sobre as nossas ações. Porque tudo aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. É por isso que a semente é algo voluntário. E é por isso que o homem, quando ele precisa olhar para as suas sementes, ele também precisa olhar e pensar nos frutos que ele vai colher. Porque não tem como eu plantar algo e não colher o mesmo. E aí o convite do Espírito Santo é: que semente você vai escolher a partir desse congresso que fala sobre autoestima interior? As sementes que estão sendo lançadas aqui são sementes de perdão, são sementes de cura, são sementes que você vai pegar e você não vai soltar. Você vai escolher lançar essas sementes, mas é umas sementes que você vai lançar e você vai colher a plenitude de Deus. Em Provérbios 14:10 vai dizer: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Cada coração conhecendo a sua amargura, cada coração conhecendo a sua particularidade em Deus. Não tem como esse coração partilhar de alegria com o coração amargurado, porque esse coração amargurado, ele não tem raiz. Ele constrói e quando ele vai ver, destrói. Ele constrói e faz esforço para construir, mas destrói de novo. É por isso que a amargura, ela traz algo amargo sobre o nosso interior. E mesmo que a gente consiga verbalizar, a gente não consegue ver de fato os frutos do que a gente profetizou. É por isso que no vale, quando o Senhor leva Ezequiel a profetizar no Vale dos Ossos Secos, Ele está levando um profeta a uma responsabilidade maior. Ele chama ele de filho do homem. Poderão viver esses ossos? A responsabilidade é nossa. E aí o Senhor pergunta nessa tarde para a nossa vida: você consegue identificar aonde é a raiz da amargura? Você consegue identificar aonde te feriram? Você consegue identificar aonde foi a queda? Você consegue identificar aonde você feriu alguém? Não é normal um irmão não falar com outro irmão. Não é normal um irmão não querer abraçar o outro irmão. Não é normal. Não é normal você ter uma mãe que você não fala com ela. Não é normal. Não é normal você ter um pai e você não falar com ele. Não é normal você não amar o seu irmão. Não é normal. E não podemos descredenciar o amor de Deus, porque o resultado do amor foi a preço de sangue. E o mesmo está dizendo para mim e para você nessa tarde. Você vai precisar escolher o que você vai fazer a partir do que está sendo ministrado no teu coração, porque você não vai poder dizer que não sabe, você não vai poder dizer que ninguém te falou, você não vai poder dizer que a luz da palavra te trouxe a visão que o Senhor quer trazer para você nesse tempo. Não podemos achar normal o que carregamos de amargura. Precisamos desvincular. O autor e consumador da nossa vida, Jesus, quer trazer uma plenitude sobre as mulheres nesse tempo. Não só sobre uma plenitude física de sucesso, mas é uma plenitude espiritual. Eu quero trazer aqui alguns tópicos para você, alguns tipos de ferida na alma que expressa comportamentos limitadores. Comportamento limitador é quando há feridas. Por exemplo, você que vive ameaçando, vive se sentindo ameaçado, você vive com medo. E por isso você não consegue romper em alguns desafios que o Senhor coloca na sua vida.
Você olha, você vê aquilo grandioso demais e você sente medo. Comportamentos limitadores que ameaçam a sua alma e que diz para você que você tem feridas na alma. E geralmente comportamentos limitadores vêm de pessoas que vivem chantageando uma a outra. Mas isso é algo muito sutil. Isso é bem como forma dentro da igreja, pastor, de manipulação. O manipulador, ele não inventa, ele não chantageia, mas ele manipula. É a voz sutil. Vem bem no canto do ouvido. Você não acha melhor, mas a direção do altar foi uma. O manipulador está querendo que a voz dele seja ouvida. Isso é identificado como uma pessoa que tem feridas na alma. Ela manipula sutilmente, porque ela quer fazer validar a sua própria vontade. E ela vive manipulando. Ela manipula na casa dela, ela manipula na igreja, ela manipula pessoas no trabalho. E Deus não quer que a gente vive com essas feridas, porque essas feridas vão trazer esse resultado de manipulação. Sentir-se constantemente confuso. Você recebe palavra, você recebe direção, mas você vive confuso e você se sente em uma posição de desvalor. Você nunca consegue ver a coisa boa em relação ao que é colocado para você viver. Talvez você já é mãe, você já é esposa, você já é filha de Deus. Você tem uma igreja, você tem um pastor, mas você não vê valor em nada do que você faz. E aí tudo que vem para você, você se diminui. E você não acha graça em nada do que você faz. E aí a autojustificação vai trazer não só culpa para você, mas culpa para os outros também. Racionalizar todas as situações. Não entrar em contato com emoções, você não gosta de expor. Nada do que vai expor as suas emoções para os outros. Se for para entrar numa roda de amigo, você não quer. Se for para participar de um grupo, você não quer. Você fica fora todas as vezes que é te colocar uma responsabilidade. Porque você não quer expor as suas emoções nem a sua opinião. Afinal de contas, você foi aquela criança que ficou acuada naquele canto, com abusos emocionais, abusos físicos e abusos espirituais. Você foi aquela criança que foi colocada dentro do quarto escuro. Você foi aquela criança que cresceu só com seu pai e com a sua mãe. E aí você não sente, você não quer expor as suas emoções, porque se você expor as suas emoções, você vai sentir dor. Então é melhor não expor. Sentir prazer no outro do outro. Isso é desamor, isso é mágoa. Quando você não sente prazer na alegria do outro, na alegria do seu irmão, é porque você não foi amado. E por isso você não sente amor pelo outro. É um desamor sobre aquilo que o outro está fazendo. Se Deus não fez na minha vida, eu também não vou sentir alegria por aquilo que está fazendo na vida do meu irmão. É um desamor. O desamor é algo sutil, porque eu não consigo me alegrar com nada. Com que o outro me conquista, ele faz, ele cresce, mas por que eu não consigo? Por que eu não saio do lugar? Por que eu ainda estou atada nas minhas feridas? Isso é um reflexo da mágoa e vai desqualificar o sucesso do outro, porque você vai se sentir inferior, porque você vai sentir na tua alma gritar: ninguém pode ser melhor do que eu. Mas isso não é porque você quer, é porque são os gatilhos emocionais. O teu pai não te ensinou a crescer, a tua mãe não te ensinou a crescer, o teu pai não te levou na escola, ninguém te mostrou o caminho, e você não vai conseguir sentir alegria sobre o sucesso do outro. E não é porque você quer, é porque você não consegue. Não ter sonhos, você não consegue sonhar, você não consegue avançar. Todas as vezes que uma palavra profética é lançada do altar, você vai crescer, você vai alcançar, você vai ser. Você olha para si e fala: eu não vou conseguir nada disso. Não teve ninguém que me instruísse para isso. Aquela pessoa que vive desconfiando sempre de tudo e de todos, vive com medo. Aquela pessoa que não aceita opinião nem palpite de ninguém, está sempre acuada, está sempre limitada no seu próprio lugar. Mas sabe qual é a identificação que existe uma potência dentro dessa pessoa? É quando existe um fogo queimando dentro dela. Você se imagina pregando, você se imagina cantando, você se imagina formado numa faculdade, você se imagina de tantas formas. Mas só que quando chega, de fato, a oportunidade, você não consegue dar conta.
escola, aonde o abandono trouxe uma significativa para o teu coração, que você não consegue mensurar. Os comportamentos limitadores são prisões. E o Senhor está aqui hoje para quebrar essas prisões, para quebrar os cadeados de bronze. E tem pessoas que vivem se comparando uma a outra, compulsivamente. Tudo que eu faço é ruim. O que o outro fez foi melhor. Cada um tem o seu valor por Deus. Por isso o Senhor constitui a igreja como o corpo de Cristo. Não prega, não discipula, não levanta, não profetiza, não abraça. Todos temos a nossa importância no reino de Deus. E aí as feridas emocionais querem esmagar o corpo para não poder trazer a identidade do amor de Cristo sobre a igreja. E aí existe aquela pessoa também que gasta até o que não tem. Quer suprir o vazio através de coisas. Quer suprir o vazio através de uma compra. Quer suprir o vazio através da internet. Quer suprir o vazio através de curtidas no Instagram, no Facebook. Porque ela precisa ser elogiada, validada o tempo inteiro, para que ela se sinta bem sobre aquilo que ela faz. Só que a identidade de Deus e aquilo que o Senhor formou a nossa vida, ela não precisa do like de ninguém. O like que recebemos foi de sempre. E é por isso que estamos aqui. É por isso que somos validados por esse poder e por essa graça. E aí, diante disso, você consegue se sentir sem mérito diante dos elogios. Tem pessoas que só somam se a outra dizer para ela, certo, você arrasou. Foi ótimo o que você fez. Se não tiver um elogio, ela larga, ela não consegue fazer mais. Mas é porque você não teve a paternidade. E a orfandade é um espírito que ameaça o povo de Deus. Ameaça quem somos e quem o Senhor escolheu a gente para ser. A orfandade descaracteriza a imagem de Cristo. E quando o Senhor fala sobre a imagem e semelhança dele, não é uma imagem física, mas é uma imagem do Espírito. E aí o inimigo descredencializa a imagem de Cristo que carregamos. E o poder do Espírito Santo que é justamente fazer com que a gente seja parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo é ser parecido com o Espírito. É ter a potência do Espírito. É agir no Espírito. E é fazer o comando do Espírito. É por isso que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, habita dentro de vocês. Ele toda hora vai convencer a gente a fazer aquilo que o Espírito Santo quer. E toda hora ele vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Vai trazer para a gente a autenticidade e aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Por isso, viver sobre a angústia, sobre a tristeza, ter vontade enfraquecida, ser dominado pelas prisões espirituais, pensar que o mundo está contra a gente, pensar que todos nos odeiam, ter essa timidez paralisante e ter o seu potencial amarrado. Hoje o Senhor, Ele quer desamarrar os seus pés. Hoje o Senhor quer desamarrar as suas mãos. Hoje o Senhor quer entrar no porão da tua alma e tirar aquilo que foi mais sombrio sobre a tua infância. E tirar aquilo que foi mais sombrio sobre o abuso que fizeram com você. Tirar aquilo que foi mais sombrio sobre a traição que te fizeram. E talvez você esteja dizendo, eu já superei isso. Mas a gente está falando aqui sobre comportamentos limitadores. Evidências por que as coisas não acontecem. Evidências porque você não consegue ser aquela mulher de Deus que o Senhor designou para você ser nesse tempo. O Senhor quer levantar mulheres, não só saradas, curadas, mas o Senhor quer levantar mulheres com sonhos potencializados. O Senhor quer entregar governos e potencialidade para as mulheres. O Senhor não quer que as mulheres fiquem encantadas nos seus sonhos. O Senhor quer que as mulheres
o seu marido. Porque você não consegue perdoar de fato os seus irmãos. Porque você não consegue perdoar de fato quem te feriu. Porque você não consegue liberar de fato perdão para sua mãe. O Senhor está dizendo nessa noite: eu te conheço. Aleluias. Eu conheço o deitar, eu conheço o levantar. Em Jesus. Eu conheço quando você chora. E às vezes o teu choro não é aquele choro que por motivo óbvio você está chorando. Sabe aquele choro que a alma geme? Sabe aquele depósito que você quer passar para outra pessoa viver? Não é sobre o momento que você está vivendo. São dores antigas. Existem pessoas que às vezes vêm depositar algumas coisas na gente e a gente fica olhando assustado, não entendendo o porquê daquele comportamento daquela pessoa. E eu, como terapeuta, hoje eu consigo entender um pouco melhor, porque antes era difícil de entender. E aí eu consigo entender que aquelas dores não é sobre mim. O seu grito sobre mim, porque eu pisei no teu pé no ônibus, não é sobre mim. Esse grito é quando a sua mãe te abandonou. Esse grito é quando o seu líder te feriu. Esse grito é quando você sofreu abuso sexual. Esse grito é quando a sua mãe saiu de casa. Esse grito é quando o seu pai foi embora. Esse grito não é sobre mim. Você está gritando comigo, você está querendo me ofender, mas eu sei que esse grito não é sobre mim. Por uma certa vez, uma amiga lá do trabalho, ela ficou irritada porque eu peguei o material dela para adiantar o trabalho. E por conta disso, ela começou a destilhar um monte de coisa sobre mim. E sobre coisas assim emocionais, ao ponto de dizer que me odiava. Eu falei, eu botei um passo para trás, eu falei, não me dá esse alimento. E eu dei um passo para frente e disse para ela: o seu grito não é sobre mim. E o Espírito Santo foi falando para mim o porquê que ela gritava, o porquê que ela estava chorando, ao ponto dela chorar por causa de um material. E o Espírito Santo foi dando para mim o que realmente era a dor dela. E sabe por quê? O inimigo quer colocar você em um passado sem resolução, porque ele não quer que você descredencie o engano que ele tem colocado nos corações dessas mulheres aprisionadas por anos por Satanás. E aí o Espírito Santo está me mostrando por que ela gritava. O Espírito Santo foi sussurrando no meu ouvido. Ela está gritando porque ela foi molestada no quarto pelo pai dela. Ela está gritando, e aí eu falei, as lágrimas foram descendo porque eu vi audível o que o Espírito Santo estava falando comigo ali. E o Senhor foi falando para mim, ela está gritando porque o pai dela colocava ela no quarto enquanto a mãe dela saía. É por isso que ela está gritando. E eu deixei ela gritar, eu deixei ela jogar a raiva dela em cima de mim. E por fim, pastor, assim, eu peguei ela assim, abracei ela. E eu falei para ela, o seu grito não é sobre mim. O seu grito é sobre o seu pai que te feriu naquele quarto. E aí quando eu falei isso, ela caiu, cara. Vocês conseguem compreender que o grito da alma não é sobre aquele momento? O que precisamos colocar para fora é além. E aí não conseguimos identificar dores emocionais do outro, nem compreender o outro, porque estamos feridos também. Porque como o Espírito Santo vai mostrar para a nossa vida, pastor Cida, alguém que está ferido, alguém que está caído, se a gente está ferido. É por isso que o tema que ele comentou sobre as nossas vidas hoje, porque a luz do Espírito Santo está dizendo: eu ainda quero mexer com você, eu ainda quero te mostrar aonde dói, eu quero te mostrar aonde é o grito que você tem gritado sobre as pessoas, eu quero mostrar de fato aonde
onde é a ferida. Uma das coisas mais difíceis que o bullying e as palavras reverberam na nossa vida é sobre perigos que a gente carrega e não consegue desvincular. Para quem já passou por um trauma infantil ou por um trauma familiar, sabe bem o que eu estou dizendo aqui? Dentro desse lar, a sua mãe tinha preferência por um determinado filho. E como isso te marcou? Dentro desse lar, a sua mãe tinha uma preferência por um determinado filho, aonde esse filho era o inimigo dela e você não era querido. Dentro desse lar, você era colocado como partido feio da família. E por mais que você buscasse agradar os seus pais, tirar notas boas, fazer o melhor, a sua mãe não te dava um elogio para você. As palavras eram de imprestável, maldito, não faz mais do que sua obrigação. Por que você nasceu? O seu irmão é melhor do que você. Quantas coisas a gente ouve e que nos nossos comportamentos hoje a gente consegue evidenciar as nossas limitações emocionais. Porque ouvimos palavras que hoje refletem o nosso presente e não deixam a gente avançar para o bom futuro. E aí, a gente fica como esse vaso aqui, quebrado, tentando se enquadrar em vários lugares, mas a gente não encontra vazão para encaixar em lugar nenhum, porque as palavras reverberam, sabe? E vão ter um efeito sobre os nossos sentidos. E aí parece que eu consigo ouvir a minha mãe dizer: a sua irmã é melhor do que você. Você não deveria ter nascido. Você sabe que eu tentei te abortar. Aí essas palavras vão reverberando sobre o nosso coração. E aí a gente não consegue juntar os cacos que foram quebrados na nossa infância, cacos que foram quebrados dentro da nossa casa, cacos que foram quebrados dentro da nossa escola, professores que disseram que você é burro. Só falta você terminar esse trabalho. Até agora não terminou. Você é um péssimo aluno. E aí você vai para o recreio e os colegas vão reverberando apelidos que te imitam até hoje. Orelhudo, barrigudo, nariz de tomada, carvão. Estamos numa palestra de muito interior, queridos. O que eu estou verbalizando aqui são coisas que realmente acontecem na nossa infância. E os apelidos vão reverberando sobre a nossa vida até hoje. Cabelo de bombril. E aí você fica tentando juntar esses cacos para tentar se encaixar na sociedade, para tentar se encaixar no relacionamento, para tentar se encaixar no corpo de Cristo. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu sou o Deus que posso. Aleluia. Restaurar todos os seus cacos. Glória a Deus. Eu sou Deus que posso juntar todos os retalhos que fizeram com você. E você era um vaso assim inteiro bonito, mas aí foram limitando você quando te excluíram, foram limitando você quando colocaram apelidos, foram limitando você quando a sua mãe foi embora, foram limitando você quando o seu pai foi embora, foram limitando você quando o seu amigo que você amava tanto te traiu, foram limitando você quando o seu marido que você tanto amava te traiu, foram limitando você sobre aquela pessoa que você tinha como inspiração da sua vida. Ela te decepcionou, aí você quebrou também. Aí você foi sendo mais limitado porque você achava que a sua família ia te apoiar, que a sua família ia entender a turma que você recebeu no teu
Aí você foi lançado dentro do poço, aí você foi vendido, e aí você falou agora, Senhor, como vai ser? Como vai ser, Senhor, para juntar todos esses cabos aqui? Como vai ser, Senhor, para fazer toda essa junção aqui? Como vai ser? Como vai ser, Senhor, para eu ser restaurado novamente? Como vai ser? Como vai ser, Senhor, para eu sair das prisões emocionais? Como vai ser? E aí o convite do Espírito Santo é: eu tenho uma olaria para você. Eu tenho uma olaria para você. Nada pode limitar a sua vida sobre aquilo que o Senhor tem, sobre você, sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. E não é sobre a aparência, mas é sobre o seu interior. Não é sobre as doenças constantes, não é sobre as dores do seu corpo. Não é só sobre ter o cabelo liso, o cabelo crespo, não é sobre a sua cor. Não é sobre você ser magro, você ser gordo. Não é sobre você se enquadrar sob o padrão do mundo. Mas é sobre você se enquadrar na olaria de Deus. E sobre essa olaria que o Espírito Santo está fazendo o convite para você nessa noite. Tem um louvor que diz assim, eu quero que você nesse momento feche seus olhos. Parece que ainda não acabou. Mas feche seus olhos de momento. Esse louvor diz assim: se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso te diminuiu, foram só palavras, não te definiu. Quem te chamou de filha foi o Criador, quem deu ordem que Abraí sobre a morte triunfou. Foi Cristo quem te chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso te diminuiu, foram só palavras, não te definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador, quem deu a ordem que Abraí sobre a morte triunfou. Foi Cristo quem te chamou. Foi Cristo quem te chamou. Foi Cristo que te levantou. Foi Cristo que te sarou. Foi Cristo quem te chamou. Foi Ele, foi Ele, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te sarou. Foi Ele que te entregou. Sobre as feridas Ele sarou. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, e é Ele que está aqui. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Cristo, foi Cristo, foi Cristo que te perdoou. Eu quero que nesse momento, querido, você com os olhos fechados, você vai pensar em momentos difíceis agora, momentos amargos, traumatizantes, porque você sabe que foi Cristo que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou. Você sabe que Ele te escolheu antes de você ser concebido
ser concebido no ventre da sua mãe, você sabe disso. Então agora o Espírito Santo vai te levar nessa caixa das lembranças. Ele vai te levar na sua infância. Ele pode te levar até dentro do ventre da sua mãe. Você nesse momento pode até se lembrar a dificuldade que foi o seu nascimento. Você pode se lembrar nesse momento de coisas que vão talvez trazer algum desconforto de dores. Momentos difíceis, mas que precisam ser lembrados, para que de fato o perdão, o poder do perdão, adentre sobre o seu coração. Você vai lembrar do seu pai, você vai lembrar da sua mãe, você vai lembrar dos seus irmãos, você vai lembrar dos seus familiares, você vai lembrar dos seus amigos, você vai lembrar dos seus líderes, você vai lembrar do seu patrão. Você não precisa prender essas pessoas no mundo espiritual por falta de perdão. O que Deus quer é que a gente libere, é que a gente solte essas pessoas de uma vez por todas, que a gente solte o abuso, que a gente solte a rejeição, que a gente solte de fato as palavras que limitaram a nossa vida. O Senhor quer que a gente solte. O Senhor quer que de fato a gente libere. E dentro do teu coração, nesse momento, você está se desprendendo de quem te feriu. O líder que te feriu, o patrão que te feriu. Você está liberando essas pessoas do mundo espiritual. E aí, você vai conseguir olhar por uma ótica diferente. Você vai conseguir ver o porquê e para que o Senhor te chamou. Ele te chamou para ser aquela mulher desbravadora, aquela que vai alcançar os sonhos mais profundos, aquele sonho que você disse que não conseguiria avançar, aquele projeto que você disse que não conseguiria desenvolver. É esse projeto que Deus está tirando desse baú. É esse projeto que o Espírito Santo está falando, coloca para fora. Porque agora há leveza sobre a sua alma. A sua alma está livre. A sua alma está segura. A sua alma não está presa. A sua alma tem a singularidade do poder do Espírito Santo. A sua alma, ela se desvinculou de todos os cadeados e prisões. A sua alma está segura sobre esse lugar que o Espírito Santo está levando você. E nesse momento, o convite do Espírito Santo de Deus é que você vai se colocando de pé e vai se levantando, vai se sentindo livre, vai se sentindo desprendida de todas as dores, de todas as prisões, de tudo aquilo que tentou aprisionar você. Então eu quero fazer esse convite para você se colocar de pé. Isso é se colocando de pé. Vai se colocando de pé. Porque você é livre. E dentro dessa liberdade em Cristo, eu quero fazer alguns convites aqui. E eu confesso que eu não queria, botar esse formato, mas o Espírito Santo de Deus sabe por quê. Eu quero fazer um convite aqui de pessoas que sofreram abuso, qualquer tipo de abuso. Aí o convite é para você que sofreu abuso. O convite é para você que sofreu com seu pai, com sua mãe, que sofreu abandono. Talvez você seja essa pessoa que sofreu abandono por parte do pai, por parte da mãe. O convite é para você também que foi traído pelo seu pai, ou que foi traído pela sua mãe, que foi traído pelo seu marido, que foi abandonado. O convite é para você. E aí, por que eu estou fazendo esse convite? Porque lemos que quando eu encarei os meus ossos
entrar no poder. Cara, uma noite simples. E aí, o convite do Espírito Santo é para que você venha no altar falar para o Senhor. E aí, no altar, você vai pedir perdão para o seu pai. Você vai pedir perdão para a sua mãe. Você vai pedir perdão para o líder que te feriu. Talvez você esteja aqui congregando com uma pastora Cida, o pastor José Brasil, mas já foi ferido sobre liderança. Você precisa verbalizar isso no mundo espiritual e dizer no mundo espiritual que você não é mais aquele prisioneiro do início, mas você é livre sobre aquilo que o Senhor tem colocado você para viver. Então, o convite é para você. O convite é para você que quer falar sobre o altar do Senhor. Aonde foi a ferida? Foi do teu pai, foi da tua mãe, foi do teu líder, foi do seu irmão, foram de pessoas próximas a você. Qual foi a ferida? O que você precisa falar? Você vai falar. O que você precisa verbalizar? Você vai verbalizar o Senhor. Você vai falar o ponto que foi a ferida. Você vai falar, Senhor, nesse ponto aqui, o meu pai me feriu. Nesse ponto aqui, a minha mãe me feriu. Nesse ponto aqui, o meu marido me feriu. Eu até perdoei ele. A gente vive junto, mas eu ainda sinto dores sobre isso. Então é sobre esse ponto que você vai pedir ao Senhor nessa noite. E você vai falar para o Senhor aonde foi a ferida. Então comece a orar. Comece a falar para o Senhor. Vou pedir para a Cíntia colocar o louvor. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Olha aqui suas filhas. E eu estou aqui, ó, com esse vaso aqui na mão inteira. E o Senhor quer entregar o vaso inteiro para você nessa noite. O vaso inteiro, o Senhor quer colocar diante de você nessa noite, para você expressar e ver que de fato você largou tudo, você já perdoou, você já saiu do passado sombrio, e agora essas cadeias não vão te prender mais. Eu só precisava de alguém aqui para me ajudar. Aleluia. O vaso aqui, esse vaso inteiro aqui é você. Esse vaso cheio é você. Esse vaso que vai transportar é você. O perdão tem esse poder de exercício de um vaso inteiro. Porque a decisão de descer na olaria foi tua. A decisão de verbalizar e abrir mão da ofensa também foi sua. E aí o Senhor está dizendo: você agora é esse vaso sem rachadura. Você agora é esse vaso que vai transportar. Você agora é esse vaso que a evidência e o poder do Espírito Santo vai sobre a
esse vaso cheio de amor, que vai transportar o amor de Cristo. Vai transportar o amor. Oh, Jesus. As coisas velhas se passaram, este tudo se fez novo. A partir daqui, diz o Senhor, chega de rachar. Agora Ele quer você transportando. E não o vaso que transporta na igreja. O vaso que profetiza. Pois você tem a voz profética. Senhor, ativa a voz dele, Senhor. Ativa o profético. Ativa. O vaso está dizendo para você: é assim que eu quero que você seja. As coisas velhas vão ficar no passado. Olha aí, Jesus. Olha aí. Olha aí a família. Olha aí a família pensando que deu certo. Olha aí a família, Senhor Jesus. Que o Senhor escolheu. Que o Senhor disse: não vai morrer na escravidão. Não vai morrer na solidão. Não vai morrer na rejeição. Não vai morrer na crise de ansiedade. Não vai morrer na depressão. Não vai. O Senhor tirou do quarto de depressão. O Senhor te arrancou. Ele falou: não vai morrer. Não vai morrer. Não vai. Ele desfez os laços de morte. Não vai assim, não vai. Deixou cativeiros. E não poderei. Amassou. Não vai. E agora ele está colocando o laço na tua mão. Não vai. Vai, vida. Vai, vida. Vai, vida. Tua
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Os filhos, isso, daqui, situação específica. Eu vou pedir, irmão, para ajudar a buscar. Amém? 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 Glória a Jesus. Vamos para cá. Também pode ministrar, né, irmão? Peço que vocês continuem em oração. Amém? Porque a gente precisa entregar tudo que o Senhor confiou nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, diz aqui, diz aqui, Senhor Jesus, a tua filha. E ela escolheu, Pai amado, ser sua filha. Ela escolheu fazer a tua vontade. E ela tem se esforçado em ser a filha do Senhor chamou para ser. E hoje, Jesus, traz essa totalidade sobre a vida dela. Ela deseja, ela precisa. Traz, Senhor Jesus, sobre ela essa totalidade de cura. Traz, Senhor Jesus, sobre ela essa totalidade, Pai, que a alma dela deseja. Tira ela, Pai amado, desse lugar sombrio. Senhor, cala essas vozes dentro dela, essas vozes